tarde, gente. Sou Josué, sou aluno do programa de pós-graduação em Contabilidade e vou fazer a apresentação do capítulo 8 agora, a qual ficou por minha responsabilidade na última aula. O capítulo 8 ele tem temática que relaciona os impactos do desenvolvimento sustentável no planejamento de políticas, nas políticas de planejamento das cidades. Ele inicia o capítulo contando um exemplo do edifício Condé Nast, que é em Nova York, que tem um espaço, ocupa um grande espaço com uma capacidade para até 6.000 pessoas, e ele considera que se Nova York houvesse a legislação que é a mesma legislação da cidade onde ele reside, eles teriam que ter um estacionamento para todas essas pessoas. Então, qual o impacto disso? Então, essa é a abertura do capítulo. Ele diz que os itens explorados no capítulo são relacionados à tendência da investigação das políticas de planejamento. Na divisão dos subtópicos do capítulo, ele faz diversas relações, e aí ele cita exemplos de arquitetos e planejadores que têm uma visão que ele considera louvável. Ele dá o exemplo da Garden Cities. Demais exemplos, ele cita também Brasília, que na visão do autor, foi uma cidade esculpida na selva, e aí ele traz esse conceito do futuro para as cidades, né? Cidades verdes, ecocidades, dentre outros fatores. Em contrapartida, o autor, a essas cidades verdes, essas ditas cidades verdes, o autor também lembra e enfoca que a gente vive certos paradoxos. Por quê? Porque de um lado se planeja cidades verdes e de outro ainda existem construções à beira-mar, ou seja, século XXI, todos nós sabemos dos impactos que esse tipo de construção causa, e mesmo assim as construções continuam sendo realizadas, continuam sendo planejadas, tudo isso em nome de uma política de ostentação, de vida na praia, sabendo que isso tem grande impacto ambiental. Então, ele reitera o esforço das políticas governamentais de planejamento sustentável urbano, e aí ele cria ele explana essa fala sobre melhoramento de energia, o uso dos esforços de desenvolvimento urbano de longo alcance, técnicas relacionadas a um planejamento que seja, digamos, sustentável dentro do planejamento urbano. Ele cita que dentro desses planejamentos é importante criar estruturas úteis para redesenhar bairros, cidades, regiões, dentre outras coisas. Ele abre um tópico específico no capítulo para falar sobre essa relação entre o planejamento para a sustentabilidade, relacionando ao consumo de energia, perturbação ambiental, desenvolvimento e relacionando esse desenvolvimento que se demonstra insustentável em grandes centros e cidades. Um ponto que eu não tinha tocado ainda e eu quero explanar agora é que ele fala da importância das políticas públicas nacionais. Ele cita que na Europa, em países, existem políticas públicas planejadas, no entanto, nos Estados Unidos, como a maioria das leis são estaduais, municipais, dentre outros, acaba criando essas barreiras para uma criação de uma política de sustentabilidade. Ele cita também um exemplo de desenvolvimento sustentável, não é algo novo na Europa, ou seja, desde 94 já tinha um programa de aderência a cidades e vilas sustentáveis que eram treinadas para o desenvolvimento e implementar estratégias locais para sustentar essa habilidade. Durante o capítulo ele cita diversos exemplos locais, como é o caso de Amsterdã, que existe um espaço redesenhado, uma avenida natural que é desenvolvida e ela tem um projeto de implantação de bicicletários com esse objetivo de promover a sustentabilidade dentro do ambiente da cidade. Então, durante o capítulo ele cita diversos exemplos na Europa, cita exemplos de Manhattan, dentre outras coisas, e ele finaliza concluindo que o planejamento é um processo que envolve tomar decisões, resolvendo problemas e criando políticas para promover esse desenvolvimento, uma estrutura de obras que podem ser usadas nos projetos urbanos para atingir objetivos sociais, ambientais, dentre.
e esses fatores relacionados para a promoção do desenvolvimento sustentável nas cidades, né? Então, a síntese do capítulo em geral, ele fala sobre o planejamento sustentável, desenvolvimento sustentável dentro do ambiente das cidades planejáveis. Quais as medidas que estão sendo tomadas para que possa se ter cidades sustentáveis. Esse é o projeto. Muito obrigado, gente. Qualquer dúvida, não hesitem em não perguntar. Brincadeira, pode perguntar. A gente está preparado. Um abraço para todo mundo.